Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. Estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor, a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos. Vamos então começar orando, suplicando graça a Deus para esses momentos. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Obrigado por esse dia e obrigado por esta oportunidade de juntos cultuarmos ao Senhor, falarmos contigo em oração, Senhor, bendizermos o teu nome e aqui, meu Deus, também para estarmos prontos a ouvir a tua palavra. Seja conosco nesses minutos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, convido a todos a lerem comigo aqui alguns versos de mais um salmo de Davi, no caso aqui o salmo de número 7, quando Davi ele se vê ameaçado por seus perseguidores. Se no salmo de número 5, Davi recorreu à proteção divina em sua oração, e se no salmo 6 ele clama por misericórdia a Deus sempre pertinente na vida de qualquer crente, aqui no salmo 7, Davi se refugia em Deus, apelando para a justiça divina e por sua soberania, como afirma assim nos versos 10 e 11 do salmo de número 7. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Olha que interessante essa palavra forte, essa frase forte, melhor dizendo. O sentido aqui é que Deus vê toda a injustiça praticada contra o seu povo e, em tempo oportuno, haverá de providenciar livramento. Por isso é que Davi pôde assim finalizar a composição deste salmo. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos lá também cantar louvores a este Deus, a este Senhor Altíssimo que tem guardado a nossa vida, que nos tem abençoado ao longo dos nossos dias. Vamos adorar ao Senhor? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra e ensina ao teu redor, mas mostre em tua vida, faz das boas novas tua lida. posto a mão no arado, não
louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à meditação na Palavra de Deus. Temos aí trabalhado uma reflexão em cima de todo o livro de Atos, hoje chegando aqui já na parte final do capítulo 4. Mas vamos orar ao Senhor, suplicando graça a Deus mais uma vez primeiro? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu santo nome. Que alegria, meu Deus, é poder compartilhar da Tua palavra. É poder, Senhor, estarmos juntos, mesmo que à distância, Senhor, diante desse isolamento social. Mas que a Tua igreja possa, de fato, permanecer unida com os mesmos propósitos de Te servir o tempo todo. E para isso, Senhor, é fundamental na nossa vida que a Tua palavra esteja presente em nosso coração e no nosso entendimento, que é o que nós queremos Te suplicar neste instante, que o Teu Santo Espírito nos auxilie nessa jornada, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pedro e João, enfim, estão soltos, não sem antes terem sido duramente ameaçados para que não mais ensinasse o nome de Jesus. Então nós estamos aqui, obviamente, falando do capítulo 4 de Atos, onde nós estamos indo aí na reta final deste capítulo, quando os irmãos da igreja, eles se alegram muito com a soltura dos apóstolos, que indo imediatamente até eles para contar tudo o que havia acontecido, os irmãos então da igreja se colocam em primeiro lugar para orar. E é o que eles fazem. Ao receberem essa notícia, ao reverem os apóstolos, o que eles fazem? Oram ao Senhor. Verso 24 do capítulo 4. Unânimes levantaram a voz a Deus em oração. Este é o primeiro importantíssimo destaque que nós fazemos aqui nessa nossa breve reflexão a despeito de como a igreja primitiva ela se colocava diante de Deus em oração. E ela se coloca diante de Deus em oração de forma unânime. Então nós queremos aqui tentar entender como que hoje nós conseguimos valorizar ou não, isso é cruel. É uma crise da igreja quando ela não valoriza a oração. Segundo João Calvino, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Então, como abrirmos mão de um benefício tão importante para a igreja? E muito mais do que um benefício, amados, é a nossa maneira, é a nossa forma de nos comunicarmos também preciosamente com a divindade. Pois bem, não há espaço nessa conduta inicial da igreja para orar, em que alguns se encaminham para um lado, outros se encaminham para outro, mas a unanimidade sugerida aqui demonstra uma igreja coesa, atenta aos fatos e consciente de seu papel, de quem ela é e do quanto ela entende que deve estar unida em um só propósito na oração. E aí eu pergunto, tem sido assim conosco hoje? A nossa membresia tem estado coesa, unida, atenta aos fatos, consciente de seu papel e em um só propósito, em oração diante de Deus? Mas o que de fato nós vemos aqui nesta unanimidade na oração da igreja primitiva? Vamos lá. Esta unidade na oração se dá pelo fato de a igreja compreender o seu lugar em que ela está inserida na história, bem como compreender tudo o que se passa à sua volta. O Deus a quem ela serve, as demandas da própria igreja e as ameaças que a cercam. A igreja primitiva, eu poderia, sem medo de errar, afirmar aqui, ela entendeu estas coisas, visto aqui no texto, quando os apóstolos contaram para eles tudo o que eles viveram no interrogatório. Então, quando nós dissemos aqui que a igreja precisa compreender o que se passa à sua volta em relação ao Deus a quem ela serve, veja o que diz no verso 24, a forma com que eles começam a orar. Eles dizem, Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Meus irmãos, que coisa preciosa. É você começar a sua oração entendendo para quem está sendo dirigida esta oração. Porém, tem crentes hoje, igrejas inteiras,
que não têm ciência do Deus a quem serve. E aí, por isso, só pedem a Deus, por exemplo, coisas banais. Ou ainda, quando não compreendem que servem a um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que tem um domínio sobre tudo, é o que acontece com muitos irmãos que se desesperam, apavorados, mediante as tribulações desta vida. Também dissemos aqui que a igreja precisa compreender as demandas da própria igreja e as ameaças que a cercam. Pois veja, que ao tomarem conhecimento das ameaças, todos, unânimes, se colocam diante de Deus em oração. Tem crentes hoje, igrejas inteiras, que não percebem as ameaças deste mundo à nossa fé e vivem as suas vidas desleixadamente no sentido espiritual, porque acham que tudo está muito bem, não percebem que o inimigo está ao derredor, não percebem que as perseguições fazem-se presente terrivelmente nos dias de hoje. Veja o caso da China, destruindo igrejas, não permitindo a venda de Bíblias ou quaisquer outras coisas relacionadas à fé cristã. Veja o que tem acontecido na Europa, a frieza, a igreja praticamente morta em várias nações da Europa, salvo exceções pela graça de nosso bom Deus. Veja o estado de vários países asiáticos em que os muçulmanos expulsam, não aceitam, assassinam mesmo quaisquer crentes. E o que falar de nosso país, onde o evangelho tem sido ridicularizado dia a dia, também, obviamente, muito por conta de um péssimo testemunho por determinadas lideranças religiosas em nosso meio. Mas esses crentes, igrejas inteiras, costumam associar o bem espiritual ao bem material. E é por isso que elas não se dão conta das ameaças que temos recebido e perseguições que têm aí aplacado as nossas igrejas. Para estes crentes, se as suas contas estão em dia, se eles conseguem ter conforto e prazer nesta vida, eles associam isso à questão espiritual e está tudo bem. Não é o caso, amados. E aí estes não se unem, por exemplo, aos nossos irmãos que passam necessidades. Não se juntam, por exemplo, à oração da igreja em um só propósito, mas eles preferem fazer as suas orações individuais, ora suplicando por mais riquezas em suas vidas, ora pedindo coisas tão somente para si mesmo. Mas veja, em como a igreja primitiva orou ao Senhor, lá nos versos 26, 27 e 28, e é algo até muito curioso. Olha a oração da igreja. Eles dizem assim ao Senhor: levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Veja que nesta oração aqui, a igreja, ela faz a leitura correta de tudo o que tem acontecido, das ameaças que ela está sendo submetida desde quando Cristo foi também perseguido até a crucificação. Então veja que ela entende o que está acontecendo e inclusive a sua oração aqui, ela é como uma narrativa, ela narra ao Senhor tais fatos. O que nós entendemos aqui? Nós entendemos aqui que esta igreja ela compreendia o seu papel na história, estando obviamente então agora atenta como soldados vigilantes à batalha. E assim, unidos em um mesmo propósito, eles passam agora na oração ao seu momento de petição. Que aí eu diria, irmãos, que deve nos envergonhar. O que esta igreja passa a pedir ao Senhor diante das ameaças terríveis que estão ali sendo fomentadas diante dela? O que ela pede a Deus? Que os leve para o céu, fugindo assim dos desafios dados ali à igreja? Será que eles pedem descanso nessa batalha espiritual a fim de viverem uma vida regaladamente? Não. A petição da igreja foi a seguinte, está lá nos versos 29 e 30. Eles dizem assim ao Senhor: agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças daqueles que os perseguiam,
e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Estamos vivendo dias difíceis em nosso país. Nessa semana, nessas últimas semanas, por exemplo, até dentro daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, aquela questão de racismo, nós temos visto aí protestos de ambos os lados têm sido feitos em nossa nação. Mais para uma questão política, é verdade. E muitas dessas manifestações, desses protestos, têm sido com uma constante violência. E aí eu perguntaria, qual é o nosso papel como igreja hoje? Como que a igreja primitiva se comportaria hoje em nossa nação? Será que nós devemos participar efetivamente de tais protestos, pressionando um ou outro lado? Aqui nós não entraremos no mérito da questão. Quem sabe pegar em armas para defender a nossa fé, os interesses da igreja? O que os nossos primeiros irmãos fizeram? Eles foram duramente ameaçados, a morte estava logo ali. E eles pedem a Deus coragem para anunciar mais e mais a palavra de Deus. Eu acho que é isso que nós temos que fazer hoje no nosso país, irmãos. Mas é isso mesmo que nós temos que fazer. Veja que Lucas, o autor de Atos, só nesse capítulo, ele usa a palavra aqui, intrepidez, 3 vezes nesse capítulo, demonstrando que nos é necessário enfrentarmos as adversidades desta vida com coragem de se pregar a palavra de Deus, que é o que ele relaciona imediatamente ao usar este termo intrepidez. Intrepidez para se pregar a palavra de Deus. Mas por que isso? Qual a relevância disso? O que isso de fato fará para transformar o nosso país? Irmãos, não existe arma mais poderosa para mudar o mundo, senão a palavra de Deus. Pois havendo a conversão dos maus, corruptos, as suas mãos pararão de fazer maldades, pararão de agir corruptamente. Se eles de fato forem encontrados pelo Evangelho, impactados pela palavra de Deus, então a melhor arma que nós temos que fazer nos dias de hoje é pregar e pregar o Evangelho, pois foi isso que a igreja primitiva fez quando enfrentou as piores ameaças possíveis. E assim, combatendo todas as adversidades, injustiças e ameaças à nossa fé, com a incisiva pregação da palavra de Deus na pessoa de Cristo e tão somente nele, certamente que da parte de Deus, curas, sinais e prodígios acompanharão a igreja, conforme eles pediram no verso 30. Enquanto o Senhor age dessa forma. Então eu te digo sem medo de errar, meu irmão, se a igreja brasileira se propor a pregar o Evangelho com mais e mais afinco, curas, sinais e prodígios acompanharão esta pregação. E aí então, tendo eles orado, conforme o verso 31, o texto diz então, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Mas eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui nesse final, aqui para nós encerrarmos, irmãos. Não se preocupe, o chão da sua igreja, o chão da sua casa não vai tremer se você orar a Deus com os propósitos corretos, junto com toda a igreja. Não se preocupe com isso. Nem você também deve se preocupar se você ficará cheio ou não do Espírito Santo de Deus, se você orar desta forma como nós estamos aprendendo aqui. Por que isso não vai acontecer na sua vida hoje, crente em Cristo Jesus? Muito simples, porque estas coisas já aconteceram. A igreja já foi selada, autenticada por estas coisas aqui no primeiro século. O impacto do poder manifestado na igreja já veio, bem como nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. Sendo assim, o que não pode nos faltar como igreja não é o chão tremer, mas é exatamente o que nós temos deixado a desejar. Não pode faltar na oração da igreja hoje
a unidade do corpo de Cristo, para que todos juntos possamos compreender o tempo em que nós temos vivido, compreender as ameaças, perceber as ameaças à nossa fé que nós temos sofrido, e assim que possamos entender que fazemos parte de um mesmo exército. Não existe ala da esquerda na igreja, ala da direita, aonde crentes têm se degladiado na internet. Nós, se temos de fato a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós pertencemos ao mesmo exército e temos um inimigo em comum. Portanto, meus irmãos, que clamemos todos com intrepidez para que todos possamos prosseguir com aquilo para o qual nós fomos chamados a anunciar a palavra de Deus. Se vimos hoje em como a igreja primitiva ela se colocava em oração de forma unânime, em nossa próxima reflexão, se assim o Senhor nos permitir, nós veremos como os nossos primeiros irmãos viviam, como era a rotina deles, como era o culto da igreja primitiva. É o que nós vamos tentar aí aprender aí exatamente no final do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Deus os abençoe, meus irmãos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.